Olá, eu sou a Kaira, sou professora de psicologia e eu estou aqui para conversar com vocês sobre ferramentas para relacionar os conhecimentos científicos às experiências da criança na educação infantil. É, e aí, vamos começar, né, falando um pouquinho de que cabe apontar que essa discussão ela parte dos pressupostos da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, e esta última ela se fundamenta no princípio da educação como humanização, ou seja, né, a tarefa da humanização dos indivíduos cabe à educação escolar, ao ensino escolar. E dessa afirmação se desdobram alguns questionamentos importantes. Por exemplo, quais conteúdos que representam de fato humanização? Quais conteúdos que nós devemos garantir a assimilação e como garantir essa assimilação? Ou seja, né, nós estamos falando da relação entre conteúdo e forma de ensino, entre seleção, organização e sistematização dos conhecimentos, currículo escolar e também de didática. Mas não é possível pensarmos, né, conteúdo e forma de ensino apartado de pensarmos a quem se ensina, ou seja, o sujeito destinatário do ato pedagógico. Por isso que a proposição da professora Lígia Márcia Martins, né, conhecida como tríade conteúdo, forma, destinatário, se coloca como uma importante proposição orientadora do ato pedagógico desde a educação infantil. E aí, a psicologia histórico-cultural, ela nos fornece os subsídios para compreendermos quem é esse sujeito que aprende e se desenvolve à medida do ensino escolar. E como, ao compreendermos quem é esse sujeito, isso vai fundamentar conteúdos e formas de ensino. Assim, para o nosso vídeo de hoje, cabe nos perguntarmos, né? Quem é esse sujeito destinatário do processo educativo na educação infantil? E como ensinar conhecimentos científicos para as crianças nesse nível do processo de escolarização? É importante a gente pensar que cada período do desenvolvimento psíquico, ele vai se caracterizar por um modo peculiar de estar no mundo, né, de relação com a realidade. E nós precisamos compreender, então, qual é esse modo da criança na educação infantil para a gente pensar os objetivos pedagógicos e planejar os processos educativos. E aí, pensando um pouco nesse modo característico, é, uma contribuição importante da psicologia histórico-cultural é nós compreendermos, né, que esse processo de transformação das imagens sensoriais em direção à imagem significada, consubstanciada em conceitos, né, em conhecimento, em conceitos científicos, não se dá espontaneamente. Segundo a psicologia histórico-cultural, o processo educativo, ao possibilitar o conhecimento das leis e relações gerais que regem a realidade, ele possibilita que o pensamento situacional, condicionado ao vivido, experienciado pela criança, caminhe gradativamente em direção às generalizações do pensamento. Assim, né, com base no Vygotsky, a gente pode afirmar que o sincretismo do pensamento, que é resultante, né, das conexões das impressões sensório-perceptuais da criança, lá na primeira infância, expressa uma carência de relações objetivas. E as generalizações por complexos, né, ou representações gerais, e aí isso a gente começa a pensar aí na idade pré-escolar, de 3 a 6 anos, são generalizações de imagens da memória da criança, que vão se apoiar na percepção semântica e que expressam um princípio de correspondência objetiva com os dados da realidade. Isto é, né, essas representações que começam a surgir nesse momento, elas é, vão expressar o surgimento de conexões objetivas no pensamento da criança. O que eu quero dizer com isso? Que o desafio posto à educação infantil né, passa por promover, a partir do ensino dos conhecimentos das ciências da natureza e da sociedade, das artes, da língua materna, da matemática, da cultura corporal, o desenvolvimento das formas elementares de análise, síntese, comparação, abstração,
né, que são operações de pensamento importantes para que a gente possa desenvolver esse movimento, né, de superação do sincretismo, desse primeiro modo de estabelecer relações entre coisas em direção a essas representações da realidade. E aí, então, é importante a educação infantil mobilizar o desenvolvimento dessas formas elementares, de modo a fomentar e promover a formação e desenvolvimento das generalizações. Para tanto, né, coloca-se como uma tarefa importante a reflexão sobre quais conhecimentos, conceitos ensinados, né, sobre quais aspectos desses conhecimentos e conceitos estão orientando as ações de comparação e classificação da criança na educação infantil. A Munk, né, que é uma autora, né, da psicologia histórico-cultural, ela vai afirmar que, a depender das condições de ensino, a fixação do pensamento infantil em um caso particular pode ceder passagem às formas generalizadas do pensamento, né, quando se dá a conhecer a criança, não as coisas isoladas e suas propriedades, mas sim os nexos gerais e as leis dos fenômenos da realidade. Ou seja, né, os conhecimentos científicos ensinados na educação infantil, eles devem ser organizados de forma a orientar o pensamento da criança, não somente a perceber, constatar, identificar elementos, que são também ações importantes, mas, sobretudo, a perceber os vínculos internos dos objetos, né? Vínculos esses que eles não se revelam na imediaticidade. Então, nas ciências, né, nós agrupamos os objetos não mais por atributos aparentes, né? E aí a educação infantil ela já é esse espaço da gente dirigir a atenção da criança para as características essenciais do conceito que nós estamos estudando, para aquilo que não se revela, né, na imediaticidade. Então, quando nós pensamos em ensinar conhecimentos científicos para as crianças na educação infantil, uma das ações necessárias é pensar como partir dos interesses imediatos das crianças pelas coisas e caminhar para a construção de interesses mediados, né? Mediados por signos e seus significados, né? Então, esses interesses mediados pelas coisas e pelo funcionamento delas. E sendo, né, a atividade lúdica, a atividade que mais promove desenvolvimento na idade pré-escolar, pelo seu conteúdo e pela sua estrutura, como é que nós podemos pensar em situações de ensino que a incorporem e que possibilitem a apropriação dos conhecimentos científicos ensinados, né, que possibilitem o desenvolvimento da capacidade de comparar, categorizar os objetos, isto é, né, o desenvolvimento do pensamento em específico e do psiquismo da criança como um todo. E uma das possibilidades de nós organizarmos é, esse processo é a partir de sequências didáticas com base nos livros literários. E eu trouxe aqui um exemplo de uma sequência didática que pode ser feita, né, a partir dessa história ponto por ponto, costura pronta, da autora Lúcia Pimentel Góes e ilustrações do Theo Siqueira. Nesse livro, então, como é que a gente pode trabalhar, né, criar uma sequência didática a partir da arte literária na educação infantil, tendo em vista essa apropriação dos conhecimentos científicos e também relacionando a experiência da criança com aquilo que é específico do ensino desse período do desenvolvimento. Então, essa história começa assim: aqui está a linha que vai na agulha que costura a blusa da Jerusa. Aqui está a agulha que costura a blusa da Jerusa. E segue, né? Aqui está o algodão que produz a linha, que vai na agulha que costura a blusa da Jerusa. Aqui está a planta que dá o algodão que produz a linha, que vai na agulha que costura a blusa da Jerusa. Então, vejam que interessante, essa história, ela está trazendo um processo de transformação. Como é que a blusa que nós estamos usando se torna blusa, né? O que que tem aqui transformado que faz a blusa ser a blusa? E aí, olha, então tem a linha, né? Que vai na agulha, mas essa linha, ela vem
do algodão. E esse algodão, né, ele está na planta, né, que dá o algodão. Então, essa história ela vai mobilizando que a gente, né, conduza, a gente trabalhe com a criança justamente essa questão que eu coloquei há pouco, né, de partirmos dos interesses imediatos, né, dessa captação sensório-perceptual do que está dado imediatamente, e que a gente vai então mobilizando a construção desses interesses mediados pelas coisas, pelo funcionamento dela. É, e aí, assim, como é que nós poderíamos fazer isso, né, numa sequência didática? Então, é importante a gente pensar na preparação da história. Bom, então, olha, né, o livro chama Ponto por Ponto, Costura Pronta. O que será que esse livro fala? É, costura, o que que é costurar? Né, o que que a gente conhece de costurar? Então, aí a gente está entendendo, nesse momento, a gente está dialogando com a criança, tanto para o que que ela está trazendo, né, de conhecimento já sobre isso, e segundo, a gente vai mobilizando esse processo de imaginar o que que tem nessa história, né? Então, a gente vai mobilizando esse interesse, essa curiosidade pelo conteúdo da história. E aí a gente apresenta a história, né? Então, a contação da história como um momento importante também, né? Que está trazendo os conhecimentos ali, né? Que serão depois conhecimentos que a gente vai dobrar uma série de outras ações para dialogar com as crianças. E aí, algo que é importante, que é possível de ser feito em desenvolvimento, é a gente pensar em recontar essa história com objetos. Então, como é que depois que a gente contou a história da blusa, da Jerusa, da linha, da agulha, né? E aí eu coloquei aqui as páginas iniciais do livro, mas o livro vai trazendo animais, né? A interação entre esses animais, a interação ser humano-animal. Como é que a gente pode contar a história? Quais objetos que a gente tem aqui na sala de aula que a gente pode usar para recontar? O que que pode representar o algodão? O que que pode representar a agulha? O que que vai representar a blusa da Jerusa? E nessa ação, né, de contação, de recontar a história com objetos, né? Que a gente está usando então da substituição de objetos, a gente está mobilizando processos de comparação, abstração, generalização, ou seja, a gente está mobilizando ações lúdicas e o desenvolvimento da imaginação da criança. Então, nessa história, como deu para ver na imagem que eu mostrei, né? O algodão, ele vai ser representado, né? A plantação de algodão, ela é representada por hastes flexíveis. Então, o objeto possui algodão e representa a plantação, né? E aí, olha só que interessante, então, como é que a gente pode, inclusive a partir daí, onde mais tem algodão? Então, tem algodão na haste flexível, né? Que é um objeto que talvez é conhecido pelas crianças, mas tem algodão na roupa também. Então, para que que a gente usa algodão? Né? E aí a gente já. Então, olha só, a gente vai mobilizando esse olhar para pensar sobre esse objeto. E o algodão, né, tem uma planta que dá o algodão, e aí a gente pode trabalhar o conceito de planta com as crianças, né? De acordo com o momento que elas estão da educação infantil. Então, o que que é uma planta? É interessante nessa história também que fala, né? Aqui está o homem que cuida da planta, que dá o algodão, que produz a linha que vai na agulha, que costura a blusa da Jerusa. Nossa, então tem alguém que precisa cuidar da planta. E aí a imagem mostra a pessoa usando um regador, então um instrumento. Ah, então a planta, né? Ela já dá, né? Como é uma plantação de algodão, né? Como é que começa uma plantação de algodão e quando é que a gente vai tirar o algodão para poder fazer a blusa? E aí a gente pode ensinar, né? Mostrar imagens para as crianças de uma plantação de algodão, mobilizar a partir disso também para pensar a plantação de outras coisas, de coisas que estão no cotidiano delas, que elas consomem e não viram, né? E aí, o que que tem em comum? Então, ambas são plantações. O que que é uma plantação? E o que que é a ação do ser humano em relação à plantação? Também a gente já vai conduzindo para pensar, né, nos modos nossos de transformar a natureza, de agir na natureza. Então, a gente pode desenvolver a partir também dessa história, né, atividades de produção. Então, bom, a Jerusa, no final da história, mostra que ela é uma boneca, né? Então,
A gente está falando da produção da blusa de uma boneca. Nossa, então o que que a gente vai né, desenhar agora? O que a gente vai produzir? Vamos produzir a blusa da Jerusa? Vamos produzir. Né, então, bom, o que que a gente precisa conhecer para produzir a blusa da Jerusa? Né? O que que a costureira que produz a blusa da Jerusa precisa levar em consideração para fazer uma blusa? Bom, então vamos pensar sobre isso e vamos trabalhar isso nessa nossa atividade produtiva. E uma última coisa, né, que é muito possível da gente fazer na educação infantil e que envolve esse ensino dos conceitos, né, dos conhecimentos científicos, é a brincadeira de papéis sociais. Então, a gente cria um argumento, né, para brincadeira, ou seja, quais são, né, os papéis que aparecem na história? Como que eles podem ser representados? E aí, ao criarmos, o argumento para brincadeira, a gente pode mobilizar a criança pela necessidade de interpretar esse papel. E ao interpretar um papel na brincadeira, a criança pode passar um tempo implicada em uma tarefa que requeira essa vinculação com os conhecimentos científicos. Então, o que, né, nessa história, o agricultor ele precisa cultivar a planta. E isso está sendo ilustrado. Então, o que que é o ser agricultor? Como é que a gente pode brincar de ser agricultor? Né? E aí, inclusive, a gente pode também cultivar uma planta com as crianças e pensar o que que o agricultor faz, né? Ele tem que levar em consideração. Então, o desenvolvimento da criança, ele passa por essa reconstituição da atividade histórico-cultural na atividade singular dela, né? E isso é o processo de transmissão da cultura. Então, a gente precisa pensar na brincadeira de papéis sociais como algo que pode contribuir para essa transmissão, né, da cultura, para essa reconstituição da atividade histórico-cultural na atividade da criança. E aí, aqui eu trouxe um exemplo de uma história que nos mobiliza para isso. E como é que, ao também participarmos, então, né, de diferentes modos da criação do argumento, da brincadeira, né, de dando conteúdo para essa brincadeira, a gente também está trabalhando os conhecimentos científicos na educação infantil. Bom, acho que era isso, então, né? A ideia é a gente pensar como é que o ensino dos conhecimentos científicos na educação infantil ele pode, né, passar pela sua relação com a atividade lúdica da criança, com a arte, em especial a arte literária aqui, né? Então, como é que a partir da literatura infantil a gente vai mobilizando esse interesse da criança, né? A gente vai mobilizando o desenvolvimento dos interesses mediados pelas coisas e pelo funcionamento dela. É isso, muito obrigada e até uma próxima.